Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, boas-vindas a cada um. Eu sou o Marlon Camacho, eu tenho o prazer de a gente começar essa conversa aqui falando desse tema tão importante, tão essencial. Esse é um encontro produzido pela Filhos no Currículo e a gente, como empresa, a gente existe, a gente acredita, sim, que filhos e carreira, eles podem coexistir, podem caminhar lado a lado. E para que isso aconteça, para que filhos e carreira realmente aconteça lado a lado, a gente precisa trazer um tema aqui muito essencial, muito importante, para que mais homens trabalhem ativamente nessa junção, né, de filhos e carreira, para a gente envolver e trazer mais homens para a nossa conversa. E essa é a temática de hoje, e é um tema muito importante num país onde as pesquisas indicam que 48% das mulheres são colocadas, saem do mercado de trabalho após a chegada dos seus filhos, até 2 anos após a chegada dos seus filhos. Num país também onde, segundo os dados do IBGE, nos últimos anos, a média de 50 mil crianças materna ali no seu registro de nascimento. Um país onde até a média de 14 anos de crianças e adolescentes, a gente tem aí mais de 5 milhões, quase 6 milhões de crianças brasileiras, crianças e adolescentes, sem uma presença paterna ativa na sua vida. E essa importância, um tema tão importante e tão desafiador, que nós precisamos trazer a pauta da paternidade para a discussão. Eu sou o Marlon Camacho, eu trago na minha vida, eu trago aqui na minha existência 2 meninos que mudaram a minha vida, que trouxe novo significado para a minha existência. Sou o pai do Joaquim, de 10 anos, e sou pai do Antônio, também, que tem 4 anos. E para essa conversa eu quero convidar 2 pais, 2 pessoas fantásticas, que é o Luiz Gouveia. Ele é pai de 3 filhos, ele é diretor de pessoas na EDP Brasil. Eu quero convidar também o Vinícius Bretz, que é pai de um filho recém-nascido, um pai recente agora, e ele é especialista em desenvolvimento de pessoas, diversidade e inclusão. E eu quero já convidá-los aqui para a conversa. Sejam bem-vindos, Luiz Gouveia, bem-vindo, Vinícius. Que bom a gente estar aqui conversando sobre isso. O nosso tema hoje é um tema assim, muito importante, né? O que todos ganham quando um pai ocupa aí o seu lugar, o que todos, como sociedade, como família, como empresa, como homens, filhos, crianças, adolescentes, o que todos nós ganhamos quando a gente ocupa o seu lugar. Primeiramente, queria conhecer a oportunidade de cada um. Luiz Gouveia, se apresente, qual a idade dos seus filhos, qual a sua ocupação profissional, se apresente rapidamente aqui para a gente. Por favor, Luiz. Bom dia, Marlon, Vini e todos os amigos que estão nos assistindo aqui. É um prazer muito grande estar aqui. Sou Luiz Gouveia, sou diretor de pessoas na EDP Brasil, sou engenheiro de produção, trabalho na EDP há quase 23 anos. Né? Sou pai de 3 filhos, o mais velho, o Luca, com 20 anos, o Luigi, com 18, e o Noah, com 5 anos. Então, tem uma distância boa aí entre os 3 filhos. Esse é um bom resumo aqui, Marlon. Muito obrigado, Luiz Gouveia, prazer, sejam bem-vindos aí. E você, Vinícius, conte para a gente aí, com quantos meses está o seu filho mesmo, como que está aí, e qual é a sua ocupação aí? Dias, não são meses, não. O Pedro está com exatamente 54 dias de vida. Hoje eu atuo primeiro, né? Quero agradecer o convite de Filhos no Currículo e desejar aí um bom evento para todo mundo, agradecer a todos. Então é isso, sou pai do Pedro, né? Com 54 dias de vida. Hoje eu atuo com diversidade e inclusão, já tenho aí 15 anos de jornada em recursos humanos de grandes empresas e estou com uma experiência de lançamento de políticas de parentalidade já há 5 anos, e é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Fantástico, obrigado, Vinícius. Prazer conhecer cada um de vocês. Eu já quero conversar aqui esse papo, chamando o Gouveia para a conversa. Ô, Gouveia, conta para a gente aí como que essa experiência paterna há 20 anos atrás, quando você foi pai pela primeira vez. Como que era o Luiz Gouveia pai há 20 anos e quais foram as transformações, né, dessa paternidade que você vivenciou, experimentou na sua jornada pessoal aí, Luiz? Não, Marlon, compartilhando contigo e sendo muito transparente, a minha primeira experiência não foi boa, foi, na verdade, muito ruim há 20 anos e por uma série de motivos. O modelo mental há 20 anos
de parentalidade indicava que um pai tem que ser provedor, que toda a responsabilidade de educação é da companheira, né, ou do companheiro, mas, ou seja, não era minha, o meu papel era ser provedor, e também vivi de uma experiência do meu pai, que a experiência dele, meu pai trabalhou na Volkswagen por 30 anos, e o que eu via dele, ele saía bem cedo, 6 da manhã, e chegava bem tarde, e o papel dele era trabalhar, e o restante era da minha mãe. Então, ou seja, eu cresci dentro desse contexto, tive o Luca quando eu tinha 29 anos, mas ainda, Marlon, consegui, por não ser gestor, já trabalhava na EDP, mas não era um líder, ainda assim consegui fazer um pouquinho mais, eu acho que da relação que eu tive com meu pai, mas ainda assim tendo esse modelo mental que a minha responsabilidade era trazer dinheiro, prover questões de segurança, físicas ou não, mas hoje, né, revendo, olhando no retrovisor, vejo que eu não tinha isso no meu checklist como minha responsabilidade, né? Mas o que aconteceu, acabou piorando esse movimento, foi que no segundo filho, o Luigi, né, quando já tinha 31 anos, ele nasceu um mês antes de eu me tornar gestor. E o que aconteceu quando eu me tornei gestor foi que eu entendi que eu tinha que aderir à cultura da disponibilidade, ou seja, para eu crescer, tinha que crescer rápido para dar a melhor situação financeira para minha família, porque eu vim de uma situação não assim, num nível de vulnerabilidade, mas não tive muitas condições, então meu objetivo era dar a melhor condição financeira possível para os meus filhos. Então, o que isso acarretou? Eu aceitei toda a agenda da empresa e extrapolei no sentido de não respeitar meus limites, trabalhando de fim de semana, trabalhando o tempo todo e entendendo que essa responsabilidade da paternidade, né, da parentalidade, era muito mais da minha esposa. E achei que isso era certo por muitos anos, por muitos e muitos anos. Não fui percebendo sinais, minha esposa me deu muitos feedbacks, não foram poucos. Eu não entendia, porque na minha percepção, eu era um pai muito melhor do que eu achava que meu pai tinha sido, mas eu tive, na verdade, um grande choque, né? Na pandemia, eu descobri que tinha uma doença gravíssima, cardíaca, e tive que passar por 2 transplantes, do coração e da medula. E quando eu esperava pelo transplante do coração, uma das coisas que me motivou, né, no meio daquilo, colocar fotos, né? Fotos para ter motivação para continuar vivo, lutando até chegar ao novo coração. E eu coloquei várias fotos com os meus filhos, principalmente quando eram pequenos, na Disney. E o que mais me chocou foi que quando eu olhei para essas fotos, eu não lembrava daquele momento. E nas fotos estava eu olhando para o celular e meus filhos olhando para mim. E aquilo me chocou, porque eu percebi que eu tinha dado tudo menos o meu papel principal, que era ser pai. Então, isso foi um momento muito difícil para mim, eu não sabia se ia conseguir sobreviver ou não, então eu chamei meus filhos, os mais velhos, o Luca e o Luigi, eu pedi perdão para eles e disse que se eu sobrevivesse, eu não ia poder voltar no tempo para refazer o papel que eu devia ter feito, mas que ia me esforçar no irmão deles, que tem 5, mas tinha 1 naquela altura, 1,5, e disse para eles que seria um pai diferente. E aí foi a minha virada, Marlon. Mas, ou seja, infelizmente, a minha visão como pai há 20 anos não foi boa, juntando todos esses ingredientes, mas, obviamente, depois desse transplante, foi em 2021, eu tenho buscado ser um novo pai com uma visão completamente diferente. Muito obrigado, Gouveia, por você compartilhar aqui com a gente a sua história, né? Essas percepções de aprendizado ao longo da história, e eu me identifico muito com essa história, né? Eu acho que eu também sou dessa geração que eu, no início da minha paternidade, eu olhava ali porque os meus pais tinham exercido e eu falava assim, opa, eu já estou muito à frente, muito melhor, e eu demorei realmente a entender qual realmente era o meu papel, a minha função, a oportunidade que eu tinha como pai de ter conexão, de dividir cuidados, de ter uma relação mais próxima, de poder sentar no chão, brincar, de poder dizer eu te amo, abraçar, de dividir ali os cuidados no dia a dia, né? E foi um processo que na minha vida também chegou a partir de vivenciar uma dor. A minha dor foi a dor da solidão, me senti extremamente solitário na minha jornada parental, eu senti extremamente distante
de mim mesmo, perdido nas minhas próprias emoções, sem me reconhecer nesse processo. E por mais que eu estivesse exercendo ali o cuidado com meu filho, é como se eu estivesse fazendo uma obrigação que não era minha, né? Até que eu tive um momento que eu renasci, assim, da mesma forma que você renasceu lá no hospital, eu renasci numa viagem. Eu renasci quando eu fiquei 5 dias longe do meu filho pela primeira vez. Ele tinha 3 anos e meio. E aí, nesses 5 dias, eu só chorei de saudade. E falei assim, caramba, esse negócio de ser pai me conquistou, me ganhou. Eu gosto disso, eu amo isso, eu estou aprendendo, eu vou dar conta. E eu entendi, então, que eu precisava fazer as pazes com a minha paternidade, renascer como pai e ser o adulto que o meu filho precisava, né? Então, como é bom a gente ouvir a sua história, Gouveia, e eu quero já aqui trazer esse tom para a nossa conversa, né? Que a gente está num momento de transformação da sociedade, onde estamos atrasados, estamos devagar, mas as coisas estão indo, as coisas estão evoluindo, e falar sobre essas histórias de aprendizado, de erros, de conquistas, de percepções, e cada um vai ter o seu momento, é que a gente vai conseguir trazer mais gente para essa pauta e a gente falar um pouco mais sobre equidade de gênero, a gente falar um pouco mais da importância do papel paterno. E com você, Vinícius, já foi um pouco diferente, né, cara? Você teve aí, quem sabe, o grande privilégio de falar, pensar, estudar, agir no tema da paternidade antes mesmo de ser pai, né? E eu queria te convidar aqui para você compartilhar com a gente como foi esse seu processo de vivenciar a paternidade fora da paternidade, e agora que a paternidade chegou para você, como que é isso na prática? Quais são seus anseios, medos, virtudes, desafios aí que você está vivenciando na sua paternidade? Legal. Primeiro, assim, Gouveia, super inspiracional a sua história. A gente estava discutindo um pouquinho antes, né? Como é importante, como, né, histórias como a sua, né, e de tantos outros pavimentaram, né, o caminho para que a gente pudesse agora estar olhando a paternidade de outra maneira. E eu acho que quando vou contar um pouquinho, né, dessa experiência que eu estou tendo agora, e tudo começou talvez em 2018, quando a empresa que eu estava antes, que é a Diageo, um grande conglomerado aí de uma indústria de destilados, dona da Johnnie Walker, da Smirnoff, que vocês devem conhecer, ela implementou a licença estendida de 6 meses no mundo inteiro para 30 mil funcionários. E quando ela tomou essa decisão, a decisão foi tomada independente do cargo, da composição familiar das pessoas, né? E aquilo era de imediato, tinha que ser feito, e foi feito, né? E isso foi aplicado em 2019. E eu fui responsável por aplicar aquilo no Brasil e implementar também a política na América Latina. E eu não era pai, eu era uma pessoa que naturalmente cuidava de diversidade e inclusão, estudava sobre o assunto e implementei a política e acompanhei muitos pais que tiraram a licença, né, até então. E foi uma jornada incrível, porque eu aprendi através de diversos estudos, e aí, óbvio, né, a gente pode conversar sobre eles, mas da importância que é essa ocupação do pai, né, nesse espaço do cuidar. E através dessas teorias, a gente tentava criar políticas e ferramentas para estabelecer isso de uma maneira funcional dentro do dia a dia da empresa. E a gente começou a coletar histórias desses pais que saíam, né, e de fato conseguiam ocupar esse espaço, e como isso transformava a vida de todo mundo, tanto dentro da empresa, como dentro do núcleo familiar e da sociedade em volta. E aí, foi chegando o dia que as coisas aqui em casa foram chegando mais próximo de eu ser pai, né? E aí, esse dia foi chegando, chegou. E foi no dia 5 de maio de 2023, né? Literalmente há pouquinho tempo atrás. E está sendo uma jornada incrível, porque é um tapa na cara toda hora, pessoal. Porque, assim, o nosso cérebro, ele é totalmente forjado em uma estrutura de divisão do trabalho sexista, né? Então, a todo tempo eu sou levado a fazer algo ou pensar algo totalmente oposto àquilo que a teoria fala que eu deveria ou deveria conduzir para uma equidade de gênero, para uma ocupação desse espaço de pai. Então, toda hora eu sou confrontado para isso. Eu posso dar muitos exemplos aqui.
Em algum momento eu pego meu telefone e vou sentar no sofá e falo, peraí, o que eu estou fazendo mexendo nesse meu telefone agora? Tem alguém precisando de mim aqui, né? E quando eu vejo, a minha esposa, a Gabriela, já está ocupando aquele espaço. Então, por algum motivo, por que o meu cérebro foi direto para fazer uma outra coisa e não no espaço do cuidar? Né? Assim, é um exemplo simples. Ou, por algum momento, passou na minha cabeça que eu ia conciliar algum outro trabalho paralelo ou um esporte nos primeiros 2 meses. Assim, eu cheguei a pensar isso. E aí eu discuti isso aqui em casa. Por que eu cheguei a pensar que isso ia rolar? Sendo que eu moro em São Paulo, não tem nem rede de apoio aqui, né? E aí depois, assim, o que eu tô querendo dizer? E a minha esposa falou assim, por que você pensou isso? Hora nenhuma eu pensei nisso, né? Não passou por mim. E assim, eu, uma pessoa que estudei isso, que estava trabalhando com esse assunto, né? E agora, óbvio, lidando com essa situação o tempo todo para conseguir ocupar esse espaço do cuidar. E não acho que é dividir, não. A gente vai falar um pouco disso, mas os homens, se a gente quer trazer equidade de gênero e a gente começar a abrir mão dos nossos privilégios, a gente tem que fazer mais, porque a gente tem uma dívida para pagar, porque a gente teve privilégios a vida inteira. Então, se a gente quiser trazer equidade, a gente tem que fazer um pouquinho mais, né? Tem aí o movimento do Mais 50, que é justamente para compensar. Então, para isso, a gente tem que abrir mão de muitos privilégios mesmo. Começar a fazer coisas que a gente não está acostumado, o cérebro não está acostumado, porque a gente não aprendeu, a gente não fez isso durante a vida. Então, acho que é um pouco do que eu estou agora, literalmente, sendo condicionado a sair da minha zona de conforto diariamente, o tempo inteiro, lidando com frustrações, lidando com sentimentos que nunca tive. Então, assim, e aí por isso que eu acho que é importante o cuidado dessa rede o tempo todo, né? Assim, eu acho que quando isso for implementado dentro de uma empresa, tem que ter uma rede de apoio, tanto dentro e fora da empresa, né? Acho que todo mundo precisa, de alguma maneira, entender que tem esse processo de aprendizagem acontecendo, para que não seja, porque não é uma coisa tão natural, não vai acontecer assim, né? Tem que ter essa intencionalidade. Caramba, Vinícius, eu tô te ouvindo aí e me vi em tantos momentos em que questionamentos do tipo, caramba, eu tô perdendo aqui o meu tempo, eu deveria estar focando mais aqui nesse trabalho, naquilo outro, essa não é a minha função. Como esses pensamentos assim inunda a nossa mente, né, como homem, mesmo que a gente leia sobre o assunto, pense, pesquise, queira fazer diferente, parece que realmente é uma construção daquilo que a gente recebeu, né, tantos anos aí como modelo do que é um modelo de cuidado, de um modelo parental, qual é a função aí do pai nessa equação do cuidado. Então esse modelo parece que fica aqui, né, mesmo que a gente no conceito a gente saiba, mas lá dentro a gente tem o que acho que eu chamo aí de algumas vozes que dizem que esse não é o nosso papel, né? E uma desses grandes empecilhos que eu percebo, como o Gouveia comentou mesmo no início da fala dele, essa divisão, né, que colocou nós homens, que a gente sempre ocupou esse lugar do provedor. Então, nossa definição maior de masculinidade, nossa definição maior como ser homem, é o sucesso profissional, é a responsabilidade financeira, é o dar conta, né, das contas. E como quando a gente vai falando então de carreira e de vida, de carreira e família, de carreira e de filhos, como essa junção, né, de carreira e filhos, parece que para nós, homens, pode ser que a gente abra mão dos filhos em favor da carreira, priorize mais a carreira que os filhos, e muitas vezes olhe os filhos como um empecilho para a carreira e não consiga mesmo equilibrar esses dois pratos, essas duas áreas tão importantes da nossa vida. Eu queria chamar o Gouveia de novo aqui para a nossa conversa, Gouveia, porque eu tenho uma pergunta para você. Você já exercia uma função de liderança antes, você já era um diretor aí na EDP, e aí então você teve aquele momento de pazes com a paternidade, você decidiu então ter algumas decisões na sua vida para ser mais presente também aí na vida dos seus filhos, e como que ficou a sua carreira, como que foi lidar com esse equilíbrio entre filhos e carreira após essa sua decisão? Marlon, excelente pergunta. Posso dizer assim que estava no osso, tá? Impregnado no osso esse modelo do pai trocínador ou do pai provedor, né? Então eu tive sorte, por incrível que pareça, pode ser até estranho, mas o transplante me ajudou. Por quê? Porque o primeiro recado que o meu cardiologista deu para a empresa e para mim mesmo foi que se eu ultrapassasse o limite, como eu ultrapassava antes de volume de trabalho, que ele ia me confiscar e me internar.
E ele estava falando sério. Então, esse eu acho que foi um primeiro ponto que ajudou, obviamente, eu conseguir, diferente de antes dessa experiência, colocar limites da relação profissional e pessoal, né? E o segundo ponto, acho que foi o mais importante, foi que, de fato, é um gosto muito amargo, Marlon. Vocês têm filhos pequenos e que bom que vocês estão me ouvindo para vocês não terem essa experiência que eu tive. A experiência prática qual é? Eu posso dizer de forma mais concreta, quando você atua muito mais no profissional, na carreira, em detrimento dos filhos. Os filhos crescem e você perde a relação com eles. Então, o que acontece na prática, e naturalmente isso aconteceu por culpa minha, meu filho de 20 anos ou de 18, quando ele tem algo mesmo muito importante para dizer, ele tem intimidade com a mãe, porque ele construiu isso nos anos todos que eu investi na carreira. E por mais que eu queira insistir, a gente tem que respeitar, porque não fica uma coisa natural. Colocando um parênteses, já melhorou muito, demais. A evolução desses quase 3 anos, depois dessa grande transformação, já mudou muito a minha relação. Mas o que eu quero dizer é que com os mais velhos, eu tenho uma relação diferente que eles têm com a mãe, e é justamente porque a mãe fez o papel, inclusive, que eu deveria ter feito. Agora, isso muda já no mais novo, porque o mais novo eu estou começando desde pequeno, e com ele, então, ou seja, dizendo que, do ponto de vista pessoal, o ganho que eu já estou tendo é essa relação próxima de levar na escola, pegar na escola, de fazer lição de casa juntos. Eu nunca fiz isso. Dei um exemplo concreto. Eu sou um corredor, né? Gosto de correr. Corri no Ibirapuera, sei lá, zilhões de vezes. Mas eu nunca tinha ido no pavilhão japonês, por exemplo, com nenhum dos meus filhos. E só com o Noah eu já fui mais de 20 vezes, dar comida para as carpas. Essas pequenas coisas parecem que não, mas vão te criando uma relação muito maior e isso vai se expandindo. E você cria uma relação real com seu filho, né? Então, do ponto de vista pessoal, eu ganhei demais nisso. Com o mais novo, ou seja, os mais velhos já podem dizer que é um outro pai, ou seja, então, o Noah não sofreu disso. Então, para ele é normal ter um pai presente que está o tempo todo ali. Fim de semana, eu passo sozinho, por exemplo, com o Noah. É só eu e ele, né? Mas eu não tive isso, infelizmente, nos outros 20 anos, né? Então, acho que o ganho pessoal são vários, né? Essa relação, essa amizade com os filhos, isso traz alegria, sensibilidade, leveza, humanização e também conexão com as novas gerações, né? E aí eu passo do ponto de vista profissional, para eu ter conseguido esse tempo, eu tive que me tornar uma pessoa muito mais firme, mais focada e principalmente aprender a dizer não. Falar, olha, não, meu limite é esse, não vou gerar um valor adicional para a empresa em detrimento do tempo que eu tenho com os meus filhos. Não vou, esse papel é meu, e se não puder ir mais, ok, não vou avançar na carreira, né? Só que, Marlon, o que aconteceu foi o oposto. Pelo fato de eu ter tido que me posicionar mais dizendo meu limite é esse, eu tive que ser mais objetivo para resolver as minhas coisas dentro do horário de trabalho. E para resolver as coisas dentro do horário de trabalho, eu tive que me preparar melhor e usar aquele tempo para fazer as coisas acontecerem. E foi exatamente o que acabou acontecendo. Eu me tornei um profissional melhor, mais eficiente, mais eficaz, indo direto ao ponto, não fugindo das conversas importantes. E eu acabei, dentro daquele tempo que é menor do que eu usava antes, eu consegui me tornar um profissional melhor. E, por incrível que pareça, a melhor avaliação que eu tive nos 23 anos de carreira na EDP, que é uma empresa global, foi agora. Foi no ano passado, com reflexo nesse ano, justamente quando eu dediquei menos tempo entre aspas, mas tempo de qualidade. Mas quando eu aprendi a delimitar, minha vida mudou completamente. Ou seja, eu me sinto um outro ser humano, me sinto mais vivo, porque exercer a parentalidade é uma coisa maravilhosa. E também, eu acho que, por outro lado, acho que a gente vai falar isso mais para frente, também corrigir um legado negativo, ou seja, uma coisa muito ruim que eu deixei para minha esposa, né? Ela teve que fazer muito mais papéis do que deveria. E, claro, também, assim como os mais velhos, eu não vou conseguir voltar atrás no tempo, mas daqui para frente está sendo diferente. Então, resumindo, ganhos pessoais e ganhos profissionais. Eu delimitei mais, estou tendo meu tempo como pai mesmo, presente, e profissionalmente eu acabei me tornando um profissional melhor, mais assertivo. Fantástico, Gouveia. Nossa, eu te ouvindo aí como esse quebra, né, de um viés, de um paradigma, como a gente
às vezes tem medo de conciliar a vida e a carreira. Até porque vida e carreira, eles caminham juntos, eles estão totalmente conectados, né? Na verdade, a gente não tem como separar esses dois, né? Eles estão ali, a gente traz a vida para o trabalho, a gente leva o trabalho para a nossa vida, a gente traz os filhos, e como esses filhos, quando a gente vai olhando então para a nossa parentalidade como uma potência, olha como ele pode nos transformar, né? Nos transformar num profissional mais focado, mais produtivo, com uma agenda mais específica, né? Com mais princípios, e esse movimento as mulheres já estão fazendo há muito tempo, né? As mulheres já estão carregando esse movimento de conciliar filhos e carreira, essas dores, os desafios há muito tempo, e agora a nossa proposta é falar assim, vamos gente, vamos trazer mais homens para também pensar nessa equação, na equação de conciliar a vida como um todo, né? Colocar todos aqueles elementos importantes da vida nessa equação. E aí quando a gente pensa nessa equação de conciliar e ver filhos como potência e ver o papel importante do pai nesse processo, quero trazer o Vinícius novamente para a conversa, para a gente falar um pouco sobre a experiência da paternidade estendida, né? Você participou desse processo da implantação da paternidade lá na Diageo. Como que foi implementar, quais foram os desafios que vocês experimentaram, e nessa implementação, assim, o que você viu de benefício para os pais, para os homens, para a empresa? O que você percebe que essa paternidade, essa licença mais ampla de 6 meses trouxe aí para que esses pais pudessem ser ativos nessa jornada parental? Legal. Olha, os benefícios são incontáveis. Eu acho que o início, quando se determina isso, quando de alguma maneira tem a tomada de decisão, ela gera muita angústia em todos os envolvidos, né? Há uma crença limitante de que isso vai gerar uma perda financeira para a companhia, ou que as pessoas, né, os pais principalmente, vão para casa e não vão ocupar o seu espaço, que é um risco, sim, mas se eu partir desse pressuposto, eu nunca vou estender uma licença, né? Eu preciso apostar, preciso arriscar. E aí, quando toma-se a decisão, a gente começa aí sim a coletar os benefícios, né, da licença. O primeiro deles, e aí eu gosto de deixar sempre claro aqui, é que se a empresa faz isso, ela está sendo mais progressista que o Estado, né? Estou falando aqui do Brasil. O Estado, ele tem uma lei sexista, né, onde que ele tem uma divisão sexual do trabalho, onde ele determina que o homem vai sair para produzir e a mulher vai ficar para reproduzir. Isso gera todas as discrepâncias de gênero que a gente tem hoje, que a gente viu na história do Gouveia. Eu não preciso falar mais nada, o exemplo está perfeito ali. E todos os malefícios que isso gera na sociedade, no final das contas. Quando a empresa vem para quebrar isso, né, a primeira coisa que ela faz, quando ela coloca a igualdade dentro da licença, ela quebra a primeira e principal situação o bias, né, a resistência da liderança em contratar uma mulher num processo seletivo com o medo dela engravidar, né, que a gente sabe que isso é muito comum. Dado que aquele candidato, né, ou candidata, no caso um homem, pode também engravidar, e teoricamente o período fértil, né, da vida daquele homem acaba sendo até maior, a gente elimina esse viés de cara, quando a gente estabelece a licença. Então já tem esse benefício nesse primeiro processo. E aí, no final das contas, tem que ficar claro, porque a origem da licença veio muito por isso, né, para a gente eliminar esse problema, que sempre foi um problema muito sério. E aí a gente foi percebendo o que a gente coletava uma vez que ela foi implementada. O primeiro ponto positivo, que eu acho que tem a ver com essa conversa hoje, é o pai ocupar esse espaço no cuidado, né? O pai ocupar o espaço no cuidado tem os benefícios para o núcleo familiar, que a gente está vendo também na história do Gouveia, que é as histórias dos pais que ocuparam essa proximidade com os seus filhos durante os 6 primeiros meses de vida. Que tem um vínculo incrível que é criado entre pai e filho, único, que não tinha antes, que aí é um benefício para aquele núcleo familiar, né? Especificamente a relação pai e filho, e que se estende para a mãe,
uma vez que ela não vai ficar sobrecarregada naquele espaço, e que se estende para as mulheres do trabalho daquele pai que saiu, porque elas agora estão no mesmo nível de direitos e deveres e igualitários ali, porque elas vão ser avaliadas também pelo mesmo tanto. Naquele ano elas trabalharam o ano inteiro, o pai saiu 6 meses, do mesmo jeito que quando elas tiveram filho, a mesma coisa aconteceu, né? Antes não, antes é só as mulheres que saíram 6 meses, você tinha ali um pênalti, digamos assim, na carreira, né? E a gravidez nunca pode ser um pênalti, nunca poderia ser assim, né? Então você começa a ter esse outro benefício nesse modelo. Outros benefícios, dado que há uma vantagem reputacional para a empresa, naturalmente ela começa a ser bem vista no mercado, a agenda de ESG hoje ela é extremamente bem vista, né? Isso eu estou falando para investidores. A gente sabe como é o retorno para diversidade e inclusão no ponto de vista financeiro para as companhias. A Diageo, por exemplo, na primeira campanha de dos pais, o que ela vendeu de uísque foi muito mais do que ela vendeu no ano anterior. Impactou o business, por exemplo. E eu posso também falar do impacto na sociedade, que esse, para mim, é um dos mais incríveis. Que eu acho que sai desse micro, que é um exemplo que o Gouveia trouxe, que eu achei que foi incrível, da relação dele com o filho, mas qual que vai ser a visão que o filho mais novo dele vai ter sobre a sociedade no futuro, quando ele vê o pai e a mãe dividindo as tarefas, dividindo os papéis de cuidado. Ele vai começar a quebrar essa estrutura sexista, porque ele não vai ver hierarquia entre sexos ali. Ele vai entender que pai e mãe têm o mesmo papel, o mesmo direito. E aí ele vai, como homem principalmente, aí no cuidar do homem é mais forte ainda, ser um homem diferente. E isso tem um impacto que a gente ainda não consegue nem mensurar. Por isso que eu falo que ocupar esse espaço tem um impacto que ainda a gente vai ter daqui 10, 20 anos, que vai ser incrível, que é a quebra da estrutura sexista. Que a gente espera que daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente vai ter outra live falando um pouco sobre isso. Fantástico, Vinícius. Fui te ouvindo aí, pensando assim, como nós como homens, né, a gente precisa olhar para esses nossos privilégios, né? Acho que a sua fala traz muito isso. Assim, a gente olha como tem perguntas que a gente nunca vai ouvir numa entrevista de emprego, né? Nunca vão virar para nós homens e perguntar com quem você vai deixar os filhos. Isso as pessoas não colocam a equação do cuidado, né, na nossa vida, né? Quando a gente se torna pai, tem uma pesquisa que saiu aqui em 2019 no Brasil. Olha que dados alarmantes a gente tem. Entre os pais que não tiraram licença ou tiraram licença de apenas 3 dias, a gente tem 40%, 46% que não tiraram ou tiraram uma licença até 3 dias. Então, os 3 primeiros dias são assim irrisórios, né? Quando a gente olha para os 100 primeiros dias do bebê, os 30 primeiros dias do bebê, os 1000, os 3 primeiros anos do bebê, né? Quanta demanda, o puerpério, quantas emoções, quantas necessidades básicas, quanto apoio a mãe precisa, quanto cuidado de adultos, mais de um adulto o bebê precisa ali para acalentar, para acompanhar. E como nós, homens, a gente estamos lentos ainda nesse processo. A gente demora a entender nossos privilégios e demora realmente a lutar, né, para que a gente tenha mais direitos. Então, uma das propostas dessa live é que a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa falar isso no ambiente de trabalho, a gente precisa falar isso com as lideranças, a gente precisa provocar, né, essa conversa entre as estruturas de trabalho, e eu queria convidar o Gouveia novamente na conversa, para ele compartilhar com a gente também como que por exemplo, ele agora exercendo lá esse cargo de liderança e conciliando agora filhos e carreira, conciliando aí a paternidade junto com uma produtividade aí no trabalho. O que você vê, né, aí na EDP, na sua experiência, no time que você comanda, quais impactos, né, que a paternidade trouxe aí para o seu time também, ou para o ambiente, da forma como você lida aí com os processos, ou o que você está percebendo que está acontecendo, o que acontece, né, nas organizações quando posições de liderança vão ocupando esse lugar parental, Gouveia?
Não, Marlon, é muito legal aí essa sua pergunta e colocação. Posso dizer que está gerando muita curiosidade, Marlon. A princípio, porque eu mudei bastante, como eu disse para vocês, estou sendo mais eficaz, mais efetivo, mais direto na conversa e os resultados estão pintando e muita gente está perguntando o que aconteceu, né? E muitas vezes, quando tentam falar comigo, eu estou exercendo a parentalidade e deixo isso de uma forma muito explícita, né? Então, o que eu tenho percebido, quer seja na minha equipe, é que a minha equipe percebe quantas reuniões o Noah estava no meu colo, e tem uma amiga aí que trabalha comigo na IDP que disse que não lembrava de ter visto um outro pai, depois pintou um outro, né? Com criança no colo, virou uma coisa natural. Quantos nãos eu disse porque eu justamente estava com a família? Ou é natural, né? A gente põe cesta reduzida, mas sempre aparece uma urgência. Mas hoje eu falo com muita tranquilidade, seja para qual nível hierárquico for. Não, eu estou exercendo aqui a cesta reduzida com a minha família, com os meus filhos, falando de forma aberta. Então, eu percebo assim que um grande desafio, Marlon, nas organizações é o exemplo da liderança, né? Porque não é fácil. A liderança ela é puxada para esse modelo, e aí falando mais ainda dos homens, né? A ser esse provedor, até essa cultura de disponibilidade, a abrir mão da sua vida pessoal e da sua parentalidade em função das demandas da empresa. Então, acho que um papel que eu tenho exercido e de forma muito consciente é procurar ser uma dessas referências, dizer não vai passar desse limite não, que eu tenho que exercer minha parentalidade. Não, a gente tem que respeitar e trazer esse tema de forma clara, apoiando meu time de pessoas formado a maior parte por mulheres, dando todo o apoio para que elas também reivindiquem isso e trabalhem nessa consciência com seus companheiros, né, para que tenha uma relação igual de parentalidade. Mas, resumindo a história, eu vejo um impacto assim, não é aquele com uma diretiva de empresa, mas eu acho que é o soft power. No soft power, todo mundo que conversa comigo nota que eu mudei porque a parentalidade está dentro de mim, está na minha agenda, entendeu? Então as pessoas percebem isso nitidamente, falando do Noah, do Luca, do Luigi. O Luca agora está nos Estados Unidos fazendo o intercâmbio, então ele está dentro do meu discurso. O meu filho do meio, o Luigi, ele vai daqui a 2 semanas, ele escolheu a carreira de jogador de futebol, eu estou dando todo o apoio, ele vai jogar na Europa. Então, ou seja, isso que eu estou contando para vocês, eu não contava, ninguém sabia da minha vida pessoal antes dessa situação, e agora isso virou dia a dia e tenho sentido que eu tenho podido influenciar, sim, os líderes. Eu sou um dos líderes mais experientes da EDP, então estou usando minha voz para isso, Marlon. Fantástico. Eu gosto de resumir a sua fala, Gouveia, falando que a gente precisa normalizar o assunto parentalidade, né? Principalmente entre nós homens, que as mulheres sempre falavam, né? E muitas vezes as mulheres falam até com peso, com medo, tipo, às vezes a mulher teve que sair um pouco mais cedo, não pôde estar numa reunião porque o filho precisou de uma urgência, ela precisou ir no colégio buscar o filho, e aquilo ali gera um transtorno, um peso. Como que eu vou falar? Como que a minha liderança vai, né, encarar essa minha fala, esse pedido, né, de uma saída, por exemplo, um pouco mais cedo. E nós, homens, muitas vezes a gente nem falava, se ocupava. Então, aqui na Filhos do Currículo, a gente tem 2 conselhos. O primeiro é que as mulheres, às vezes, não precisam se desculpar, né, quando o assunto é filhos, e às vezes nem falar que aconteceu algum imprevisto por causa do filho. Aconteceu um imprevisto na vida, eu vou ter que sair, ok. E já nós, homens, pelo contrário, a gente precisa colocar os filhos na nossa fala, a gente precisa dar uma equilibrada nessa balança, né, que ela está muito desigual, e a gente colocar o filho o tempo inteiro na nossa fala, a gente tratar questões da parentalidade de filhos e filhas na nossa fala, para que esse assunto fale assim, opa, isso aqui também é um assunto de homem, a gente também está nesse processo, a parentalidade é um assunto de todos nós. E é bem importante que quando a gente começa, como homens, a gente tem esse papel muito importante na parentalidade, de dar também acolhimento, né? Acolhimento, espaço, falar sobre empatia com o nosso time, falar sobre empatia com os nossos pares, para que a parentalidade seja acolhida, né, por todos aqueles agentes que exercem essa parentalidade. E além de acolher, que essa parentalidade também seja promovida. E aí, quando a gente fala em promoção, o Vinícius trouxe aqui essa questão da implementação da licença paternidade estendida. E, Vinícius, uma das maiores dores que a gente ouve do RH, das empresas, é
como que a gente pode ajudar, né? Promover um engajamento para que os homens retirem a licença paternidade. Né? Porque a gente vê muitas empresas, por exemplo, empresas cidadãs que oferecem até 20 dias de licença estendida, e muitos homens não usufruem desse direito, né? É um direito tão básico, tão mínimo que se tem. E aí, na sua experiência, o que a gente poderia trabalhar como empresas para promover esse engajamento paterno nas licenças paternidades? Como foi aí essa sua experiência? Você está no mudo, Vinícius. Obrigado, desculpa. Aí. Eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Eu acho que é muito diferente de alguém que fala o que deve ser feito. Vou pegar exemplo de novo do Luiz. Luiz, estou batendo bola contigo aí. Uma coisa é você falar para o seu time o que você acredita que deve ser feito, outra coisa é eles olharem para você criando seus filhos e colocando limite nas suas agendas para cuidar dele. E aí, quando você coloca uma política e fala da empresa, você já deu exemplo, uma liderança sênior dentro da empresa. Né? Isso tem um poder incrível, mesmo, transformacional. As pessoas dentro das companhias, elas de fato vão seguir as pessoas que elas se inspiram e a liderança. Né? Então, uma boa implementação tem, sim, que se pensar de forma estratégica, junto com a alta liderança, né, e aquelas pessoas que são embaixadores, né, os pais embaixadores, porque ele também tem isso, né, você não sabe quem vai ser pai, tem isso, né, você vai implementar a licença nos primeiros 2 anos, tem quem vai ser pai ali, você vai ter que trabalhar com aquele público, né, e ali, naturalmente, você vai ter algumas pessoas que são um corpo mais gerencial. E esse grupo é um grupo que você vai ter que fazer um corpo a corpo mesmo, trabalhar um letramento, né, e uma atuação de aumento de consciência sobre esse assunto, que é, tipo, vamos conversar com filhos no currículo e fazer um intensivão aqui com vocês. E depois que eleva o nível de consciência desse grupo, e eles entram para o nosso lado, eles vão ser os primeiros a sair de licença. Saindo de licença, eu tenho história para contar. Histórias são essas, as que a gente está contando aqui. E com essas histórias eu consigo retroalimentar a empresa e começar a promover isso internamente. E aí tem um trabalho natural da liderança daquela pessoa que vai sair de licença, que também precisa ser muito bem acolhida, que é um pouco do que você falou agora, porque há uma série de boicotes e resistências e medos que estão ali, né? Sejam do âmbito de uma estrutura mais conservadora, porque é o repertório que esses homens têm, seja do medo que essas pessoas têm de perder efetivo de trabalho, seja porque, de alguma maneira, a experiência que essas pessoas têm com licenças no passado são negativas. Então, para quebrar isso, tem que ter um modelo de implementação robusto, onde que é mapeado todos esses medos, todos esses possíveis obstáculos, e cria-se ferramentas e estratégias para eliminá-los ou mitigá-los. Né? A função do HR Business Partner é muito importante, porque ele que vai estar na ponta capturando, né, essas nuances e realizando as conversas necessárias. Eu tenho um caso muito icônico, que além de implementar como diversidade e inclusão, eu era BP de vendas. E na época que a gente implementou, 2 gerentes de vendas, gerentes regionais, estavam grávidos. E eles, era uma área quente, pô, vendas, imagina, não dá para parar, você tem meta mensal, então se você para 20 dias, você impacta seu mês, imagina parar 6 meses, né? Então, assim, se eles não tirassem, provavelmente a implementação da licença familiar ia, né, por água abaixo. E quando teve a conversa com o vice-presidente de vendas, dentro da sala, dentro das 4 paredes, ali sim ele pode colocar todas as angústias dele. Vinícius, isso aqui não vai dar certo, como que eu vou fazer? Não tem lógica esse negócio de tirar 6 meses. Ali podia, tem que ter um espaço de acolhimento, gente. Não tem como achar que não vai ter esse espaço, vai ter, os medos estão ali. E aí,
depois que teve essa catarse e a gente trabalhou isso, beleza, vamos seguir o caminho, tá bom. Agora é o seguinte, na conversa que você vai ter com o seu liderado, você não pode falar isso para ele, de jeito nenhum. Vamos trabalhar, né, aqui, ó, a gente vai ativar a ferramenta do RH, que é um replacement, então a gente tinha lá uma ferramenta que era uma política de substituição bem bacana, que depois se provou uma excelente ferramenta de outras pessoas poderem fazer projetos dentro de outras áreas, aproveitando a licença paternidade de vários pais que saíram. Então, assim, pessoas que nunca tiveram oportunidade de ir para uma área, agora tiveram, porque vários pais saíram de licença. Isso fez uma rotação entre áreas, foi incrível. E tinha um aumento salarial, né? Ganhava ali 10%, 15% dependendo do cargo durante esse período. Então, tinha um ganha-ganha ali para os dois lados. Então, essas ferramentas que a gente foi ativando, como RH, ajudou a minimizar esses impactos que eu falei, né? E aí a gente foi aprimorando a licença com o tempo, e aí ao passo que esses casos foram acontecendo, virou uma bola de neve, um círculo virtuoso. Porque aí todo mundo queria tirar, porque aí já era uma coisa boa, já era bacana, já era legal. Você queria entrar para o clube que tirava, porque você já via que você não tinha retaliação, você voltava, você não era desligado, você voltava, você ia para a próxima revista, sei lá, na hora que a ONU ia chamar de ágio para falar, ia ter que ter alguém para ser entrevistado, você seria o pai para ser entrevistado. Você começava a ganhar vantagem naquilo ali de alguma maneira, né? E aí, pronto, aí as coisas funcionavam. Mas tudo começa com uma boa implementação, com um bom diagnóstico, um bom, né, entendimento daquela cultura. E eu falo, não são todas as empresas que vão estar no nível de maturidade para você pegar e lançar uma política de 6 meses, dada a cultura que ela tem. Né? Então, às vezes, tem um trabalho até antes do lançamento da política para trabalhar essa cultura, trabalhar essa liderança, para aí sim depois pensar no lançamento de política. Só antes de fechar minha fala, eu sou muito fã de lançar uma política de 6 meses, de 4 a 6 meses lá de largada. Lançar uma de 40 dias é tipo assim, você acaba descobrindo um cobertor, sabe, curto, assim, porque no final das contas, 40 dias não resolve o problema, você ainda continua, né, dizendo que o homem ainda ocupa um espaço menor do que a mulher, e você meio que resolve o problema, você fecha aquela discussão e acabou. Então, assim, se for escalar esse Everest, fazer um business case, construir, vamos tentar fazer uma coisa grande. Não conseguiu, implementou de 40, gol, legal, vamos nessa, mas vamos tentar já fazer uma coisa grande. Vamos ir para o 4, 6 meses. Óbvio, não deu certo, vai para o menor, mas tenta o grande. Fantástico, Vinícius. A gente tem tido aqui uma oportunidade de cooperar em algumas empresas nessa trajetória, né? Nesse passo a passo, né? Como você falou mesmo, nem todos estão preparados já para esse sonho e projeto que seria tão importante de 6 meses. A gente tem tido alguns acompanhamentos de grupos focais de pais que estão sendo incentivados a tirar ali os 30 dias que a empresa que a gente acompanha oferece. Então, qual foi a estratégia que a gente bolou? É a gente fazer grupo com esses pais, falar sobre eles, conscientizar, oferecer conteúdo, oferecer uma roda de conversa, para que esse assunto, né, ele passe a ser ali natural da empresa, para que o pai também veja que a paternidade dele participa, né, no dia a dia do trabalho dele, e o trabalho participa dessa parte tão importante da vida. E aí, à medida que a gente vai trazendo essa tona, né? E outra forma da gente aproveitar muito isso é as próprias datas festivas, né? Eu conheci mesmo o Gouveia, um evento lá no EDP, no mês da família. Então, essas falas, esses momentos onde a gente traz o tema da parentalidade para dentro da pauta da empresa, como isso é importante, né? Para a gente ir fomentando aos pouquinhos ali aquele trabalho de formiguinha, falando assim, olha, vamos trazer mais equidade aqui para essa equação, e eu queria convidar os dois aqui a aparecer aqui na tela agora juntos, o Gouveia e o Vinícius, porque eu olhei aqui no meu relógio, o tempo está voando, então se deixar a gente passa aqui a manhã toda conversando sobre assunto, é um assunto bem amplo, tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria assim, encerrar com essa provocação, né? Como quando a gente fala de paternidade, na verdade a gente está falando de equidade de gênero, né? A gente está falando como é importante esse assunto para que a gente possa ocupar o lugar devido nosso, né, necessário nosso como pai, no cuidado, no vínculo, no dia a dia com as crianças, até para que as mulheres possam ocupar o seu lugar
na carreira, os seus lugares de liderança, elas também possam ocupar o seu lugar na sociedade e a gente possa construir uma sociedade muito mais justa e igualitária. E eu queria que nas palavras finais nossas aqui, tanto o Luiz como o Vinícius, pudesse trazer um pouco a sua percepção, né? Como que a gente pode lidar com essa equidade de gênero, com os privilégios que nós temos como homens, esses empecilhos, né, que muitas mulheres vivenciam na sua carreira, como nós, né, nessa função parental, a gente pode ajudar nesse processo, pode produzir transformações nesse cenário. Marlon, dando meu fechamento, antes de mais nada... Pode começar o governo. Tá ótimo, então vou começar aqui. Antes de mais nada, eu queria aqui agradecer. Vinícius, aprendi muito contigo, foi um prazer muito grande estar aqui te ouvindo de verdade. Estou saindo daqui com o Marlon, já conhecia, mas Vinícius também, né? E sobre essa questão de equidade de gênero, Marlon, eu enxergo assim, pego pelo meu exemplo aqui, a minha esposa me avisou muitas vezes, Marlon, eu poderia ver com um discurso assim, eu não vi. Não, mas o sistema estava tão impregnado dentro de mim, que eu seja, mesmo ouvindo, entrava, mas, sabe, não fazia sentido, eu achava que estava certo. E tive que chegar num caso extremo. E um outro exemplo que eu poderia dar, numa outra dimensão também, que a gente precisa buscar equidade de raça, e aí, nesse caso, eu faço parte, sendo uma pessoa negra, de um grupo de pessoas que tem maioria, mas não tem representatividade. Posso dizer também que é muito parecido, né? Porque a história do racismo não se resolve em uma conversa, são 366 anos de escravidão, ou seja, tudo isso para dizer que eu tenho consciência, no caso da equidade de gênero, que a gente precisa dar um reset mesmo no modelo mental de todos os homens, e porque realmente não é fácil, a gente tem que mudar isso, essa violência, nesse caso, contra as mulheres, né? De a gente colocar isso tudo nas costas dela. Eu fico com vergonha de ter aprendido tarde, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque ainda estou vivo, estou com um coração aqui de 25 anos no peito e coloquei esse compromisso de fazer o meu papel. Eu acho que a sociedade ganha porque quem perde quando os homens não ocupam esse papel? Os filhos, as mulheres, com certeza, as famílias como um todo mundo perde. E na empresa também, porque as empresas acabam não tendo os homens na sua melhor versão. E ele só pode estar na sua melhor versão se ele exercer a paternidade dele. Então, ou seja, minha palavra final eu acho que a gente não pode subestimar o desafio, porque assim como na questão de raça, a questão de gênero também é milenar, mas começa com isso, como a gente está fazendo aqui, não só conscientizando, mas trazendo essa provocação de mudança. E da minha parte, contem comigo sempre nessa causa. Legal. Então, eu quero também ecoar um pouco das palavras, agradecer ao Luiz, mais uma vez, super inspiracional a sua fala e a sua trajetória, e como pessoa de RH também me inspiro nesse outro lugar, né? Você como liderança, muito bacana. Marlon também, eu já escutei o seu áudio lá do WhatsApp antes da gente conversar aqui, já foi super bacana. Eu acredito de novo, né? Eu acho que essa questão do exemplo é o que mais gera impacto. Hoje, eu falo muito isso, assim, quando eu pego um grupo de amigos que eu tenho, um grupo de amigos homens, brancos, cis, heterossexuais, sem deficiência, sabe? Um grupo bem homogêneo. E onde que eu gerei mais impacto neles? É quando eu quebrei um status quo de ação minha e gerei um incômodo neles. E aí eles começaram a falar. Aí passou, às vezes, 1 ano, 2 anos, aí um me chama numa conversa e fala, cara, eu pensei muito naquilo que você falou, e eu comecei a mudar a minha perspectiva sobre carreira, sobre como que eu estava levando a minha relação com minha esposa, sobre como eu estava dividindo os papéis aqui em casa, né? Então, porque ele me escutou abrindo mão de um privilégio, né? Ou deixando de fazer tal coisa. E abrir mão de privilégio é muito difícil, porque é muito bom, você está ali no quentinho, né? Como que você vai sair do quentinho, né? E aí, para isso, eu convido todo mundo, né, a parar, né? Parar do que está fazendo mesmo, e se letrar, né? E isso é muito importante, né? Leiam, né? Você falou do tema racial agora, que é tão incrível, né? É outro tema que a gente tem pouco letramento, né? Acho que são 2 temas, tanto o tema de gênero como o tema racial, a gente tem pouquíssimo. Quando a gente começa a se letrar, a gente eleva a consciência e aí gera nessas pessoas, pelo menos gerou em mim, um sentimento de culpa, um
um sentimento de desconforto, um sentimento de, cara, eu devo alguma coisa, igual você, né, Luiz, falou assim, eu tenho uma dívida com minha esposa aqui, eu preciso pagar essa dívida. E aí você começa a agir de forma diferente, e aí você começa a contagiar positivamente o seu entorno. Parece uma coisa pequena, mas é por aí que a gente começa, né? Não tem o que fazer. Eu acho que eu termino minha fala por aqui. Tenha caído, né, Luiz? Ah, voltou, tá aí. Eu acho que minha internet aqui deu uma travada no final. Foi rapidinho, foi bem rápido. Não. Foi muita emoção aqui. Enfim, gente, muito obrigado, Luiz Gouveia, muito obrigado, Vinícius Bretes, todos e todas que estão aqui nos acompanhando nessa conversa. Eu saio aqui dessa conversa com aquela sensação assim, caramba, tem tanta coisa para a gente conquistar, construir, tantos muros para a gente desfazer, quantos paradigmas para a gente quebrar. E, ao mesmo tempo, eu olho também com esperança. Eu olho para a minha história e falo assim, Marlon, cara, que bom que você mudou. Que bom que você está aprendendo. Que bom que você pode abraçar o seu filho hoje e você se sentir conectado. Que bom que você participa da vida escolar da sua criança. Que bom que seu filho sabe que você cuida, que você acorda de madrugada. Que bom que você está vivendo essa relação tão próxima. E eu vejo esse grande desafio. A gente tem muita coisa para construir e a gente tem muita coisa sendo feita por agora. E essa é uma proposta nossa como Filhos no Currículo. A gente quer levar essa conversa no mês dos pais para as empresas. A gente quer trazer essa notícia. A notícia de que, sim, cara, a gente precisa ir, a gente precisa trazer mais homens para a conversa. A parentalidade é um assunto plural, é de todos nós. A gente precisa de toda uma aldeia para cuidar das nossas crianças e adolescentes, da nossa sociedade. Vamos trazer isso. E quando a gente traz esse tema, olha quantos benefícios tem. Né? Quando o homem, o governo resumiu bem, o Vinícius também, quando o homem entende esse lugar, olha como a visão dele de si mesmo, sua produtividade, suas habilidades profissionais transformam, o ambiente profissional transforma, quando a gente traz essa paternidade. Então, eu quero deixar aqui um convite para que, em agosto, agora, a gente possa aproveitar essa data. Uma data que já está aí no calendário, muitas empresas fazem muito eventos nesse sentido, para que a gente traga não só um parabéns, papai, né? Oh, feliz Dia dos Pais, mas a gente traga essa conversa de conscientização. Uma conversa de que a gente possa olhar para a paternidade como um convite de transformação, onde a gente se torna líderes de nós, líderes do outro, líderes da sociedade, a gente pode trazer um grande impacto aí na nossa jornada. Luiz Gouveia, muito obrigado, sucesso aí na sua jornada com seus 3 filhos, Vinícius, muito... Deixa eu ver se eu caí. Acho que eu caí aqui de novo, eu estou aí presente. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. A gente escuta.